Olá, eu sou a Yasmin e eu e o Rodrigo a gente vai fazer a apresentação sobre a cadeia do café. Pode passar o slide, por favor. A gente vai falar sobre a cadeia do café e a gente fez uma análise do período de 2008 a 2019. Vamos falar também um pouco sobre a história do café, o mercado de café no Brasil, sobre as exportações brasileiras de café, a política do café e o consumo do café. Pode passar. Bom, a história do café, a gente começa, o café ele é de origem africana, e ele é uma fruta que era consumida crua, misturado com gordura de animal. E que com o passar dos anos que ele começou a ser consumido como uma bebida, que aí fundia a fruta em uma água fervente para fins medicinais. A cultura de consumir o café começou a se consolidar na Arábia, e que acabou monopolizando o mercado de café. Isso no século XVI. Os árabes eles sabiam do potencial econômico da planta e aí não permitiam que nenhuma semente fosse exportada. E de acordo com o folclore indiano, um monge chamado Baba Budan provou e apaixonou pelo café. E por conta disso ele escondeu 7 grãos verdes nas vestimentas e conseguiu levar café para a Índia. E aí sendo reconhecido hoje pela sua coragem de ter feito isso. Na Arábia e na Turquia foram abertas as primeiras cafeterias no mundo e o café chegou na Europa em 1615, denominado por vinho árabe. Mas eles não podiam levar grão para poder cultivar no país, era apenas lá na Arábia. Só que em 1616, os holandeses eles conseguiram levar mudas para Amsterdã e aí cultivaram o café em estufas. E eles acabaram também presenteando o rei Luís XIV com uma muda de café. E aí um soldado da marinha francesa, Gabriel de Collier, ele era ambicioso e acreditava no potencial econômico do café. E aí ele roubou um pedaço da planta do rei para levar uma muda para Martínica, que é no Caribe. E aí a partir daí o café ele se espalhou pela América Central e a Arábia acabou perdendo o monopólio do café. Pode passar. Ainda sobre a história, teve um sargento do Francisco, um sargento-mor, que é o Francisco de Melo Palhita. Ele foi enviado para as Guianas com uma espécie de diplomata para exigir o cumprimento do Tratado de Utrecht. E retornou para o Brasil portando um buquê de flores que foi presente da esposa do governador, que lá nesse buquê continha clandestinamente uns grãos de café. Aí o café ele foi cultivado no Pará, mas é no Sudeste que começou a tornar grandes proporções. Que o Castelo Branco cultivou o café no Rio, em São Paulo, em Minas, em uma larga escala. Só em 1979 que o Brasil exportou café pela primeira vez. E aí, rapidamente, essa commodity se tornou de grande importância para a economia, sendo um investimento independente da coroa. O Brasil do século XVIII, XIX, foi financiado pela cafeicultura. As estradas e ferrovias elas foram construídas através da produção do café. E aí teve várias imigrações do mundo todo e os avanços tecnológicos nos setores e o pontapé inicial para instaurar a indústria e a urbanização. Os estados de Minas e São Paulo foram os que mais enriqueceram e aí teve a famosa política do café com leite. E houve também um grande papel importantíssimo das mulheres, principalmente na colheita e no beneficiamento. Só que muitas das vezes os nomes que ganhavam créditos pelos serviços eram dos maridos.
E aí, em 1930, o café brasileiro ele passou pela fase mais difícil, porque foi a época da quebra de bolsa de valores de Nova York, a quebra de 1928-29. O governo comprou várias toneladas de café dos produtores e queimou para poder diminuir a oferta de mercado. Pode passar. Aqui é a cadeia do café, que a gente começa a parte dos insumos, que são as máquinas e os implementos agrícolas, as produções de mudas, os defensivos fertilizantes. Tudo isso é feito pelo produtor rural para poder gerar o café. Aí do produtor passa para as cooperativas, os maquinistas e para os corretores, que eles colhem o café ainda verde e passam para torrefadeiras, cooperativas e indústrias de solúvel, e tudo passa por todo um processo até chegar nos trends e depois nas importações. E também para o atacado e varejo no país. E até chegar no consumidor final. Pode passar. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a política do café, nesse período que ele teve grande importância na economia do Brasil. Mais para frente, eu vou falar um pouco sobre o consumo. Como Yasmin falou aí, na parte da história do café, uma, de, uma das políticas que os estados, no caso o estado do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, que eram os estados que tinham maior participação na produção de café, eles fizeram uma política de proteção do café para fortalecer esse produto. Aí, a partir de 1930, essas políticas começaram a surgir de proteção a preços e formação de estoques de café. E nesse que a Yasmin falou, uma dessas políticas foi o Convênio de Taubaté, em 1906. Essa política tinha objetivos diferentes para cada período histórico do Brasil, como defesa da produção e do emprego, no caso que ela comentou da crise de 29, onde o Estado tentou segurar o preço do café, mas a demanda despencou muito forte. E aí foi quando essas políticas começaram a ter falha, porque o preço caiu a um ponto tão grande que o Estado não conseguiu segurar esse preço. Aí toda essa parte do café começou a entrar em decadência no Brasil, e para sustentar essa política, os governos fizeram por meio de empréstimos no mercado internacional. E aí a consequência negativa dessa política de manutenção do preço, compra e estocagem do café, foi o aumento da dívida externa no país, nos anos mais para frente. Aí a Yasmin vai falar do mercado brasileiro de café. O mercado brasileiro do café, após a crise de 1928, foi retomado o ritmo de produção e a concorrência pela produção de café ela foi aumentada. E aí, em 2018, o Brasil ele sustentava cerca de 30% da produção mundial de café. E 85% dessa produção era de café arábica, que ficava concentrado em Minas, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. E nos anos de 2008 a 2019, o Brasil ele chegou a produzir cerca de 34 milhões 569 mil toneladas de café. E teve como o valor de produção de 188 milhões 191 mil aproximadamente nesse mesmo período. E desse valor produzido, a região sudeste é responsável por 29 milhões 647 mil toneladas, e o estado de Minas ele foi responsável por 18 milhões de toneladas, e aqui a cidade de São João del Rei foi responsável por 3 mil toneladas. Pode passar. E as exportações brasileiras de café, o Brasil ele exporta o café de várias formas. E entre os anos de 2019, o que a gente pegou foi o café não torrado, não descafeinado em grãos, que teve cerca de 21 milhões de toneladas, que foi à venda 61 milhões de dólares. O café não torrado e não descafeinado, exceto em grãos,
o café torrado não descafeinado, o café não torrado descafeinado, café torrado descafeinado, o café solúvel, mesmo descafeinado, e a cafeína. E aí, fazendo uma análise do total produzido no Brasil durante esse período e o total exportado, a gente tem um montante de 19 milhões de toneladas para atender a demanda interna do país nesse período. Só que não foi suficiente para poder e fez com que o país ainda importasse uma pequena quantidade desses mesmos produtos importados. E aí a gente coloca aqui algumas informações sobre as importações nesse período desses mesmos produtos importados para poder fazer para poder suprir a demanda interna. Pode passar. Agora, para continuar complementando um pouquinho do consumo, o Brasil hoje representa o segundo maior consumidor de café no mundo, com aproximadamente 13% da participação, com 21 milhões de sacas consumidas por ano. A gente está, no caso, somente atrás dos Estados Unidos em consumo. Hoje, o Brasil é o principal responsável pelo grão no mundo, sendo o maior produtor e exportador. E desde a década de 90, essa produção, esse consumo vem aumentando ano a ano. E as perspectivas para os próximos anos é de continuidade desse crescimento. O que a Yasmin estava falando do café descafeinado, dos tipos, hoje os maiores compradores do café não torrado e não descafeinado é a Alemanha, com 17% da nossa produção, e em segundo lugar os Estados Unidos, também com 17% da nossa produção. E do café torrado e não descafeinado, o nosso maior comprador é os Estados Unidos e o segundo maior comprador é a Argentina. Aí eu coloquei um gráfico aqui que eu peguei na Associação Brasileira das Indústrias de Café, que mostra a evolução do consumo de café no Brasil ano a ano. Aí dá para a gente ver essa tendência de crescimento. Ela continua crescendo mesmo com as crises e tal, e ele continua, o consumo de café continua crescendo ano a ano. E junto com esse aumento, de maneira geral, do crescimento da bebida, vem também aumentando a demanda por cafés especiais, principalmente na região sudeste, com 45% da demanda total de café. Esse consumo anual de café premium, no caso, de aproximadamente 70 mil toneladas por ano, representando de 5 a 10% do consumo nacional do setor. Aí esse interesse por cafés especiais se deve principalmente devido à seleção mais apurada do grão, que é um negócio feito mais artesanalmente, com menos indústria na classificação, na produção do grão, uma sofisticação maior na produção e a maior sustentabilidade dessa produção. E também o desejo do consumidor por novas formas de preparo, novos sabores de café. Aí aqui já está as referências, já a gente tirou tudo e tal. E para concluir, a gente pode ver que o café mesmo, desde os anos 30, quando ele teve o seu auge da produção, foi o principal produto econômico do Brasil, tanto para produção quanto para exportação. E mesmo ele atravessando crises, como foi da crise da Bolsa, o café ele se mantém relevante na economia brasileira, tendo uma participação muito grande na pauta de exportações, ele contribui muito para a economia do Brasil mesmo com o passar dos anos. E é isso. Isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.